A paz do Senhor, meus queridos, tudo bem com vocês? Irmão Ellerson aqui falando. Hoje eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida e eu gostaria muito de compartilhá-la com você. O Senhor tem ministrado algo forte ao nosso coração e eu quero compartilhar essa mensagem. E antes de compartilhar essa mensagem com você, eu quero te pedir, se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreve, compartilha esse vídeo, curte e comenta. Essa é uma forma dessa mensagem ir um pouco mais longe para mais pessoas. E com certeza, se falou com a sua vida, Deus quer falar com mais alguém e você vai ser um canal de bênção compartilhando essa mensagem. Amém? Vamos para o texto. Livro do profeta Jonas, uma palavra muito conhecida, bastante ministrada, mas o Senhor tem sempre trazido algo novo para o nosso coração e eu quero compartilhar com você neste dia. Jonas, no capítulo 1. E o tema desta mensagem é: chega de fugir. E nós vamos descobrir algo maravilhoso dentro desse texto. Nós vamos tirar lições e reflexões valiosíssimas para a nossa vida espiritual aprendendo com Jonas. Jonas, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5. O título diz, a epígrafe diz, a vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, de diante da face do Senhor. Versículo 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar suas fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormia um profundo sono. Até aqui. O profeta Jonas é bem comentado, ministrado, como eu falei anteriormente. É uma história bem conhecida, acredito que até crianças já ouviram falar. E toda vez que nós ouvimos falar de Jonas na Bíblia, nós nos lembramos do grande peixe, que foi aquele profeta que foi engolido por um grande peixe e passou 3 dias e 3 noites lá, e o Senhor o resgatou para ir cumprir a vontade do Senhor. Nós sabemos muito bem disso, você conhece a história, mas eu quero refletir neste dia sobre fuga, sobre fugir, sobre alguém que está fugindo da vontade de Deus. Por isso o Senhor nos deu esse tema, chega de fugir. Jonas, ele era um profeta, era também filho de profeta. Amitai, o seu pai, exercia o ministério profético. E Jonas, de igual modo, exercia o seu ministério profético no Reino do Norte, em Israel. No século, mais ou menos, século 8 a.C., ele exercia seu ministério profético no reinado do rei Jeroboão II. E no capítulo 1, Jonas vai receber um chamado da parte de Deus. Na abertura do seu livro ele vai receber um chamado, uma incumbência da parte de Deus. Deus vai falar com Jonas para ele fazer algo. Deus vai falar com Jonas para ele ir pregar a palavra. Haja vista que o profeta, ele tinha a incumbência e tem a incumbência de transmitir a mensagem de Deus para o povo. E agora o Senhor chega para Jonas e vai começar a falar com Jonas no capítulo 1. E o Senhor dá uma ordem expressa. Levanta-te, no versículo 2 vai dizer, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Jonas agora recebe um chamado para ir pregar uma palavra de juízo contra a cidade de Nínive. Nínive era a capital da Assíria. A Assíria era um grande império naquela época de Jonas. Naquele século, a Síria era um grande império em ascensão, era um império político, era uma potência política, econômica, militar, e a Nínive era o centro dessa grande potência, era a capital da Síria.
Então era uma cidade muito grande, como nos revela o texto, era uma cidade influente, era uma cidade onde o comércio rolava, era uma cidade rica, podemos entender dessa forma. E agora Jonas recebe uma chamada, Jonas agora recebe uma ordenança do Senhor para ir pregar contra essa cidade, porque a maldade dos moradores de Nínive chegou até o Senhor. Os moradores daquele lugar eram pessoas más, eram pessoas violentas, eram pessoas truculentas, apesar da sua grande riqueza, eram pessoas que desagradavam a Deus, eram pessoas, porque o próprio império da Síria era um império violento, haja vista que quando a Síria conquistava uma outra nação, eles massacravam, torturavam o povo que era conquistado e faziam coisas terríveis. E o Senhor estava indignado com aquela nação e viria um juízo sobre eles. E Deus agora chama Jonas para ir pregar para aquele povo, porque o juízo do Senhor estava decretado sobre aquele lugar e Deus queria ver se aquele povo se arrependeria dos seus pecados. E agora Jonas, ouvindo esse chamado, os estudiosos vão afirmar que Jonas tinha um ódio profundo daquela nação que era inimiga do povo de Deus. Talvez por motivos de ter já conflitos com Israel, Jonas tem um rancor daquele povo. E a Bíblia vai nos afirmar no versículo 4, versículo 3, que Jonas até se levanta, mas Jonas se levanta não para ir cumprir a vontade que o Senhor tinha, a ordenança do Senhor, não para cumprir a vontade do Senhor. Jonas levanta, mas para ir para longe, para o mais longe possível daquilo que Deus determinou. Se a cidade de Nínive está no leste, Jonas agora levanta e vai para Tarsis, que está a oeste. Tarsis é a personificação de um lugar que está longe ou contrário à vontade de Deus. Tarsis é um lugar que está à margem da vontade de Deus. E Jonas agora se dispõe para ir para este lugar, desobedecendo a ordenança do Senhor. E ele vai, e nós vamos ver que ele desce primeiro a Jope. E começam as descidas de Jonas. Jonas desce a Jope, vai naquele porto, compra uma passagem. E a Bíblia também afirma que ele, depois de comprar sua passagem, ele desce até os lugares mais baixos do navio, um porão, e fica lá. E começam essas descidas na vida de Jonas, porque quanto mais a gente se afasta daquilo que Deus quer para nós, a tendência é que desçamos, a tendência é que nós vamos regredindo. E Jonas agora está neste lugar, tomando um destino contrário à vontade de Deus, pensando ele que talvez estivesse tudo bem, que a coisa estava funcionando, que ele poderia ir fazer o que ele queria. E não estou aqui neste dia para criticar Jonas, para apontar como muitas pessoas fazem, porque não era fácil o que Deus estava pedindo para ele. Às vezes não é fácil o que Deus nos pede, mas tenha certeza de que se Deus pediu, Ele garante. Que se Deus pediu, é algo que Ele pode intervir para que aconteça. Que se Deus pediu, Ele está direcionando. E era uma tarefa difícil porque os moradores daquele lugar eram pessoas violentas, eram pessoas ruins. Poderiam até, quem sabe, matar Jonas. E eu não o julgo, porque às vezes nós nos comportamos como Jonas todos os dias. Às vezes está diante de nós sempre duas escolhas. Nínive personifica ou simboliza a vontade de Deus, a obediência. Tarsis personifica ou simboliza a desobediência, a vontade humana, local oposto à vontade de Deus. E nas nossas vidas também é assim. Todos os dias nós temos que fazer escolhas. Todos os dias nós temos que tomar decisões. Decisões estas que podem ou não estar de acordo com a vontade de Deus. E nós só saberemos que tomamos a decisão correta através do Espírito Santo que nos direciona. E se nós não tivermos sensíveis à voz do Espírito Santo, é muito provável que tomemos a decisão errada. É muito provável que nós vamos por um caminho que não é a vontade de Deus. Billy Graham vai dizer que toda vez que o homem pensa
em navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. Já observou que quando você pensa em se distanciar do Senhor, quando você propõe no seu coração ou até fala que vai parar de ir para a igreja, que vai parar de pregar, que vai pregar de exercer o seu ministério profético, que vai parar de orar, toda vez que você fala isso, o inimigo já tem sempre algo pronto. O inimigo às vezes levanta alguém para te falar algo que vai te machucar. O inimigo às vezes ele levanta alguém para te apontar. Ele levanta uma circunstância para te abater. Ele levanta uma circunstância de tristeza. Ele vem com as angústias, com as setas, com as enfermidades, para nos fazer retroceder e irmos para longe da vontade de Deus. Observe se não é assim. Aleluia, glória a Deus. E Jonas agora, ele já tinha tudo, já tinha comprado o bilhete, já tinha embarcado no navio para ir para Tarsis. Tarsis era uma cidade também grande, era uma cidade onde o comércio era muito forte, era uma cidade onde passava a riqueza. E era uma cidade que também, conforme os historiadores, havia muitas tentações naquele lugar, porque era uma cidade rica. E agora ele se dispõe a ir para este lugar. E agora, no meio daquela viagem, quem sabe Jonas achava que estava tudo bem, a ponto de ele estar dormindo. Você vai ver no texto que Jonas ele desce ao porão e vai dormir. Porque às vezes nós não assumimos a responsabilidade pelos nossos atos, achamos que está tudo bem. Mas é nesse momento que achamos que está tudo bem que o Senhor ele permite algumas coisas nas nossas vidas. E Deus ele permite ou se utiliza de situações adversas para nos levar para perto novamente da vontade dele. Eu vou repetir isso para você não esquecer. Às vezes Deus ele se utiliza ou permite circunstâncias negativas ou adversas na minha e na tua vida para nos levar para a vontade dele, para nos levar para o centro da vontade dele. Às vezes Deus vai preferir que você perca coisas, mas Deus não vai te perder. Aleluia, glória a Deus. E Jonas está lá na dele, relaxadão, tranquilo. Deus agora manda. Observe que Deus ele tinha ordenado para Jonas ir para a grande cidade de Nínive. E Jonas não quis ir pregar na grande cidade. Como Jonas não quis pregar na grande cidade e foge, Deus agora manda um grande vento no meio do mar. E Deus também manda uma grande tempestade. Observe que nesse texto a palavra grande vai se repetir algumas vezes no capítulo 1. Deus primeiro manda um grande vento. E o mar começa a se agitar. E o barco começa a balançar. Aleluia. E as pessoas que estão naquele barco começam a não entender. Porque quem sabe estava um tempo bom. Quem sabe o tempo estava agradável, propício para a navegação naquele dia. Quem sabe até estava fazendo um dia belo de sol. Mas do nada a circunstância muda, o tempo muda e se forma uma grande tempestade, um grande vento. O barco começa quase a partir-se. Vai nos afirmar a Bíblia que o barco chega a quase partir-se. E agora os marinheiros começam a se preocupar, pegam as fazendas, lançam no mar, pegam tudo que tem peso ali, que está pesando aquela embarcação. Observe que não era um pequeno barco, era um navio. E eles pegam agora tudo que tem, começam a lançar fora do barco, porque eles achavam que o peso estava nas fazendas, estava no navio, estava nas coisas que estavam dentro do navio. Mas na verdade o peso estava em Jonas, que estava desobedecendo. Ei, a desobediência ela pesa, e o preço que ela traz é um preço caro, porque ela traz consequências. A Bíblia vai dizer que o pecado de desobediência é pior do que o pecado de feitiçaria para o Senhor. E Jonas estava totalmente debaixo da desobediência. E agora aqueles homens vão se desesperar. E o capitão do navio, que é aquele que tem a responsabilidade maior naquele lugar, ele vai, eu acredito que impulsionado pela mão de Deus, ele vai, desce até o porão. E lá quem ele encontra? Jonas dormindo.
E às vezes é assim, às vezes aquele que atraiu a tempestade é o mesmo que não tem uma ação, um posicionamento diante de Deus. Às vezes é o que está menos preocupado. E Jonas está lá dormindo, na dele, tranquilo. Todo mundo desesperado. O capitão agora chega para ele e diz: que tens, dormente? Agora o capitão acorda Jonas. E muitas vezes nós precisamos, e Deus permite que pessoas nos acordem, nos desperte. Às vezes Deus usa pessoas para nos despertar porque estamos no sono da indolência. Estamos no sono do desleixo. E agora aquele capitão acorda Jonas e começa ali a fazer um interrogatório com Jonas. E pergunta: de onde você vem? O que você faz? Qual ocupação é a tua? Quem é teu povo? De qual terra você é? Quem sabe Jonas estava até com amnésia. Aleluia. Quem sabe Jonas estava até com amnésia espiritual. Mas Deus usou aquele homem, eu acredito, naquele momento para lembrar a Jonas quem era ele. Porque quando nos distanciamos da presença de Deus, parece que nós esquecemos as nossas origens. Parece que nós esquecemos que nós somos e quem Deus é. E que o que o Senhor quer na nossa vida. E qual o propósito de Deus na nossa vida. E Jonas, quem sabe, já tinha esquecido. Mas aquele homem faz aquelas perguntas e ele vai responder: eu sou hebreu, servo do Deus Altíssimo. O Deus que criou o céu, a terra, o mar, o céu, a terra seca. E agora aqueles homens, a Bíblia vai dizer que eles temem. Eles tremem diante da mensagem de Jonas, diante da declaração que Jonas faz de quem ele é. E eles agora vão conversar entre si. E eles vão dizer: por que você fez isso? Porque eles sabiam que Jonas estava fugindo. E agora eles vão conversar entre si, eles lançam sorte, eles fazem ali um sorteio para ver quem estava a culpa. Jonas confessa, Jonas vai conversar com ele e dizer que estava fugindo de diante da face do Senhor. E eles perguntam para Jonas: e qual é a solução, Jonas, para isso? Porque eles já estavam cada um clamando ao seu Deus e nada acontecia. E agora Jonas vai dizer: olha, se vocês me lançarem no mar, certamente a tempestade vai se aquietar. Certamente esse vendaval vai passar. Jonas, depois de ser despertado, ele agora assume a responsabilidade dos seus atos. Jonas, depois de ser despertado, ele agora toma um choque de realidade e assume a culpa. Assume a posição que ele tinha assumido, que ele tinha estado longe da presença do Senhor, da vontade de Deus. Ele agora assume tudo. E agora aqueles homens, eles ainda tentam relutar e remar e não jogar Jonas no mar. Mas agora eles pegam Jonas, depois que viam que não tinha outra saída. Eles fazem uma oração ao Senhor. Aqueles homens estavam orando. Eles nem eram cristãos. Eles nem conheciam ao Deus de Jonas, mas eles estavam tão apavorados que eles começam a orar. E eles dizem: Senhor, não nos impute esse pecado pela vida desse homem. E agora eles lançam Jonas no mar. E a Bíblia vai afirmar que assim que Jonas cai no mar, a tempestade cessa, o vento cessa e tudo volta à sua normalidade. E às vezes é assim na nossa vida. Às vezes nós estamos fugindo do chamado, da vontade de Deus para a nossa vida. E o Senhor permite que nós passemos por situações adversas. Situações que o Senhor nem queria que nós passássemos, mas Ele permite. Não é a vontade ativa de Deus que você esteja passando isso que você está passando. Não é a vontade ativa de Deus que você tenha passado algo na sua vida. Não era a vontade ativa de Deus que você tenha tido que sofrer em certo momento ou está sofrendo neste momento. Mas é a vontade permissiva de Deus. Deus permite para nos ensinar que nós somos dependentes dEle, que nós precisamos dEle, que quem tem o controle é Ele, que Ele quer nos trazer para perto da presença dEle. E muitas vezes o meio de Ele nos trazer é a dor. Porque quando estamos na bonança, nós parece que esquecemos de Deus. Porque quando estamos no bem bom, nós parece que esquecemos que Deus existe e que não precisamos buscar ao Senhor. E Deus permite tudo isso que nós passemos.
Porque às vezes nós dizemos não para o chamado do Senhor. E quantas vezes nós dizemos não? Às vezes Deus está nos chamando para cultuar mais. Deus está nos chamando para pregar a sua palavra. Deus está nos chamando para louvar. Deus está nos chamando para evangelizar. E todo dia a gente vem como Jonas veio com as suas desculpas para o Senhor. Como se o Senhor não nos conhecesse. O Salmo 139, o salmista vai dizer: Senhor, tu me sondas e me conhece. Conhece meu assentar e o meu levantar. De longe o Senhor entende o meu pensamento, sem que nem a palavra me chegasse à boca. O Senhor já sabe exatamente o que eu quero dizer. Deus, Ele nos conhece, irmãos. E nós inventamos tantas desculpas. Quantas vezes você não inventou desculpas para não exercer aquilo que para não exercer o chamado de Deus para a tua vida? Quantas vezes nós não inventamos desculpas esfarrapadas para não fazer aquilo que o Senhor nos pede e tentamos lutar contra Deus? Ei, a luta contra Deus já é uma batalha perdida. Nós só estaremos atraindo sofrimento para as nossas vidas, lutar contra o propósito de Deus. E Deus até permite às vezes que nós pensamos que estamos prevalecendo, como Jonas pensou que tinha prevalecido contra Deus. E Deus até permite, você não quer, vai, faz. Mas lá na frente a consequência vem. Mas lá na frente, aleluia, glória a Deus, não se queixe quando vir um grande mar. Não se queixe quando vir a grande onda. Não se queixe quando vir um grande peixe. Aleluia. Glória a Deus. E não se queixe de nada disso, porque a consequência chega. Jonas passou pelo grande vento. Jonas passou pela grande tempestade. E agora, quando ele está no mar, a Bíblia vai nos afirmar que Deus envia um grande peixe. Observe, grande tempestade, grande vento, grande peixe. Isso tudo porque Jonas não quis pregar na grande cidade de Nínive. Como ele não quis pregar, ele teve que viver todo esse processo. Você está entendendo o que Deus está falando com você neste momento? Aleluia! Viva a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita, agradável. Não queira passar pelas consequências da desobediência. E agora Jonas está lá no meio do mar, a tempestade estava rolando, o mar agitado. E ele agora é tragado por aquele grande peixe. Deus agora providencia. Olha só, Deus agora lhe providencia um meio de transporte alternativo, mas eu levo Jonas para o centro da minha vontade. Nem que eu tenha que providenciar um mar, nem que eu tenha que providenciar um vento, nem que eu tenha que providenciar uma tempestade, nem que eu tenha que providenciar um grande peixe, diz o Senhor, mas eu te levo, Jonas, para o centro do meu querer e para o centro da minha vontade. Alabassora mandagaceia. Não tente escapar da vontade de Deus. Aleluia, chega de fugir. Chega de dizer não para o seu chamado. Chega de dizer não para Deus. É tempo de nós vivermos a vontade de Deus. E Jonas agora está lá. O peixe vem, traga ele. E Jonas, ele podia ter levado 3 dias. A Bíblia vai dizer que Nínive era uma cidade tão grande que Jonas, para pregar dentro dela, ia percorrer exatamente 3 dias de caminhada. Os 3 dias de caminhada que Jonas poderia ter caminhado pregando em Nínive, ele agora passa 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Os 3 dias de caminhada pregando, ganhando almas, fazendo a obra. Foi 3 dias que Jonas passou preso, angustiado, à beira da morte, sozinho, com frio, aleluia, com fome, com dor, aleluia. E Deus permite tudo isso, porque Ele nos ama. Parece paradoxal, irmão Wellerson. Como é que Deus permite isso? Ele nos ama. Como é que Deus pode permitir uma coisa dessa? Mas Deus, Ele sempre nos avisa antes qual a vontade dEle para as nossas vidas. Às vezes somos nós que não queremos ouvir ou nos fazemos de desentendidos. Mas Ele nos avisa. E agora Ele permite tudo isso porque sabia que era a única forma de Jonas
se dobrar, se rasgar e se lançar aos pés do Senhor. E Jonas, no ventre do peixe, no capítulo 2, nós vamos ver que é a oração de Jonas dentro daquele lugar. Dentro daquele lugar, Jonas não tinha comida, não tinha como dormir, porque o peixe... Imagine você dentro de um animal grande, você está ali em constante movimento, o animal está dentro do oceano, navegando o tempo todo, e era água para lá, água para cá, algas. Um local de barulho, de movimento, de inquietação, de podridão, porque os alimentos estavam ali se decompondo, fazendo o processo digestivo dentro do organismo do animal. E Jonas estava nessa situação. Ele chega a dizer que aquele lugar era como um inferno. Ele chega a dizer que aquele lugar era como um abismo. E ele vai orar ao Senhor no capítulo 2. E orou Jonas ao Senhor Deus das entranhas do peixe. E no versículo 2, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Não há lugar, por mais que nós estejamos errados, por mais que nós desobedeçamos, por mais que nós erremos, porque somos falhos mesmo, somos imperfeitos mesmo, somos fracos, e está na nossa natureza humana, devido ao pecado, nós nos inclinarmos para as coisas da carne e nos distanciarmos das coisas de Deus. Às vezes acontece. Não tem super-homem, não tem super-mulher. Mas quando o homem ele entra num estado de consciência, que ele observa que ele precisa se render e se rasgar diante da presença de Deus, e que ele precisa da graça e da misericórdia do Senhor, quando ele está com o coração quebrantado, Jonas agora está dessa forma, com o coração quebrantado, rasgado, totalmente liberto de si, totalmente largado do seu ego, do seu eu. Agora Jonas está do jeito que Deus quer ele. Porque enquanto estamos cheios de nós, porque enquanto estamos cheios do nosso ego, do nosso eu, enquanto estamos confiando apenas em nós, Deus ele não opera, Deus ele não ouve, Deus ele deixa para ver até onde a gente vai. Mas quando Jonas se larga de tudo isso e vê que a única esperança dele era o Senhor, o socorro do Senhor, Jonas começa a orar. E Deus ouve a oração de Jonas. Ei, Deus viu Jonas até dentro do peixe. Observe que Jonas ele só foi descendo, desceu a Jope, desceu, entrou no barco, desceu, entrou no porão, desceu mais ainda, foi até o mar, desceu mais, foi até entrar no peixe. Jonas estava literalmente no fundo do poço, na profundidade do oceano. Alabacanda, arabaceca, nagaceia. E talvez você está dizendo: eu já cheguei no fundo do poço, eu não tenho mais solução, para mim foi até hoje, eu não consigo mais. Aleluia, eu não posso mais, eu estou quebrado, eu quebrei, eu estou sem solução. É nesse momento que você tem que juntar forças de onde nem existem e se lançar o seu rosto no pó, lançar a tua boca no pó, que talvez ainda assim haja esperança, lançar o teu rosto, chorar, abrir o teu coração para Deus. É nesse momento que você tem que abrir o seu coração e dizer: Deus, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu pequei, eu sei que eu errei, eu sei que eu falhei, eu sei que eu não estava de acordo com a tua vontade, e eu reconheço, Senhor, mas eu preciso do teu socorro, me socorre. Aleluia! É nesse momento que Deus agora tem misericórdia de Jonas e muda a história dele, pois não há lugar aonde nós possamos estar, que a graça dele e a mão dele não nos alcance. Salmo 139, eu começo a encerrar. Salmo 139, verso 7. Esse é meu salmo preferido, eu tenho um amor e um carinho especial por esse salmo. Salmo 139, 7 vai dizer: para onde me irei do teu espírito? E para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que ali tu estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar. Olha só onde Jonas estava, hein? Nas extremidades do mar. Vou até repetir, verso 9. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar,
até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Aleluia, glória a Deus, que maravilha esse salmo. Não há lugar aonde você esteja, não importa se você acha que já chegou no fundo do poço, se você acha que não tem mais solução, eu te digo, tem solução. Jesus é a solução. Ele está te contemplando, Ele está te vendo. Eu sei que você está errado, quem sabe. Eu sei que você tomou escolhas difíceis. Eu sei que você talvez nessa caminhada tomou escolhas erradas. Eu sei que talvez você nessa caminhada fugiu daquilo que Deus tem proposto para você. Eu sei que nessa caminhada você tomou um rumo que você não se orgulha, escolhas que você não se orgulha. E você desobedeceu, você fez birra, você quis bater de frente com Deus, você não ouviu a voz de Deus dizendo não vai, você não ouviu a voz de Deus dizendo não faça, é por aqui, é para leste, você foi para oeste, é para oeste, você foi para leste. Quem sabe você não ouviu nada disso, os sinais, a palavra, a profecia, e você se arruinou, entrou num estado em que você acha que a mão de Deus não consegue te alcançar. Mas eu tenho uma palavra para você. Pare de fugir. Você fugiu até hoje. Porque hoje a mão do Senhor, ela te encontra. Porque hoje a destra do Senhor, ela vai de encontro a você. No momento que você se coloca na posição que o Senhor quer. No momento que você se despir de todo orgulho, de toda mágoa, de toda mancha. No momento que você se despir do seu eu, do seu ego. Se humilhar na presença do Senhor. No momento que você se humilhar, se rasgar por inteiro na presença dele. Jonas orou, o Senhor ouviu. Deus agora ordena ao grande peixe que vomite Jonas. Aquele animal agora ouve a voz de Deus. Larga Jonas numa praia. Os estudiosos vão dizer que era uma praia aos arredores ali daquela cidade. Largam Jonas em uma praia. E Jonas vai fazer o ide à vontade do Senhor. Não foi de primeira, mas Deus, ele não perde a situação, ele não perde o controle, ele não perde, aleluia, ele não vai perder você de vista. Deus, ele não vai te perder de vista. A mão do Senhor neste dia, ela te alcança, meu querido, minha querida, ela te alcança através dessa palavra. E ela diz para você, chega de fugir. Deus está dizendo para você, chega de fugir. Chega de dizer não para o propósito do Senhor. Chega de dizer não para o chamado de Deus na tua vida. Chega de dizer não, chega de desculpas. Chega de justificativas sem explicação. Chega de justificativas vazias. Chega de ficar se justificando diante do Senhor. Ei! Deus está te chamando. Deus tem um propósito, um plano, os projetos estão de pé, as promessas dele estão de pé na tua vida. E quando você disser sim para o chamado que ele tem na tua vida, as coisas vão começar a acontecer. Quando você disser sim, a bênção vai chegar. Quando você disser sim, você vai ver as promessas de Deus se cumprindo. Quando você disser sim, você vai ver aquilo que Deus tem na tua vida se cumprindo. E nós conhecemos a história. Nós vimos que Jonas, ele é jogado ali naquele lugar. Ele vai agora no capítulo 3. O capítulo 3 bem que se parece com o capítulo 1. Só que muda. Porque agora Jonas se levanta e vai a Nínive. E não vai mais para Tarsis. Eu sei que todo dia temos Nínive e Tarsis para escolher. Lembre-se, Nínive, o endereço da vontade de Deus. Nínive, um caminho de obediência. Tarsis, um caminho oposto à vontade de Deus. E qual caminho você tem escolhido hoje? Que caminho você escolheu neste dia? E se você está de encontro a Tarsis, que é um caminho oposto à vontade de Deus, eu te convido a você parar de fugir. Pare de fugir. Antes que venham as consequências, antes que venha o grande vento, a grande tempestade, e você não tenha que passar pelo grande peixe. Você não tenha que ir para esse lugar que Jonas foi, de solidão, de angústia, de tristeza, de dor. Deus não quer que você passe por tudo isso, mas Ele vai permitir você passar se você tiver de encontro à vontade dEle. Eu quero orar pela tua vida neste dia. Você que tem dito não até hoje à vontade de Deus, mas que você quer ter força para dizer sim. E essa mensagem é o impulso que você precisava.
Essa mensagem é o impulso que você precisava para dizer sim para o propósito de Deus na tua vida. Eu quero que você, onde você estiver, põe a mão no teu coração e eu vou orar pela tua vida. Deus querido, Deus amado, eu te agradeço, Pai, por essa mensagem tão poderosa que o Senhor nos deu. Te agradeço, Senhor, porque essa mensagem falou comigo. E eu creio, Senhor, que essa mensagem também está falando com as pessoas que estão ouvindo, vendo-a neste momento. Pai, eu te peço, visita o teu filho e a tua filha, Senhor. Ele se escondeu, Pai. Ele disse não, ele fugiu para um lugar que achou que ninguém ia conseguir alcançar ele. Talvez pelo medo, Senhor. Talvez pela frustração, Deus. Talvez pelas angústias. Talvez por intermédio da vida de terceiros. Ele fugiu, Senhor. Se isolou e tomou uma direção contrária à tua vontade. Mas eu te peço, Senhor, visita essa pessoa neste momento. Entra, Senhor, com a providência na vida dele, na vida dela. Chama ele para fora. Senhor, meu Deus, que essa pessoa não tenha que passar pelo que Jonas passou, para ela entender que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, que a tua vontade é melhor, por mais que venham desafios, por mais que venha dificuldade, que ela venha entender que a tua vontade é boa, é perfeita, é melhor, Senhor. Deus, eu te peço, toca no coração dessa pessoa neste dia. Traz ela de volta, Senhor, para o centro do teu querer, Pai. Para o centro da tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.